agradecer a Jesus, aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, os nossos anjos de guarda, com o coração com muita alegria. Agradecemos, Jesus, por essa grande oportunidade e pedindo a vós que nesse dia em especial, onde se comemora o seu desenlace aqui no plano físico, a sua paixão, que possamos enobrecer mais o teu olhar, a tua vivência em nossas vidas, e pedindo a vós que abençoe, junto com Maria Santíssima, sua mãe, a todos os lares, aqui presente virtualmente, mas com os corações unidos, a todos os lares que neste momento necessita de amparo e de socorro. Aqueles lares, Senhor, que passa por dores físicas e espirituais. Que o Senhor seja convosco hoje, conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Boa tarde a todos. A nossa leiturinha de hoje é Sinal Verde, de André Luiz, através do Chico Xavier. Capítulo 4, no recinto doméstico. Bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Utilize os pertences caseiros, sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. Aprenda a servir-se, tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Colabore na solução do problema que surja, sem alterar-se na queixa. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. Converse edificando a harmonia. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo. Quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido? Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de doenças, fale o estritamente necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a existência. Não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica ou censura, seja a quem seja. Se você tem pressa de sair, atenda a seu regime de urgência com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. Primeiro, agradecer a presença de todos e a gente vai dar início ao momento da exposição, né? Nós estamos fazendo o encontro de família com o tema geral, o exercício das bem-aventuranças em família, e hoje nós teremos o prazer de ter conosco a Marisa Pereira de Oliveira, nossa companheira de muitas Marisa, em várias frentes, né? Que Jesus a abençoa para que você possa usufruir do seu tempo e trazer uma palavra que nos ajude a compreender quais são os nossos papéis que a gente pode realizar aí nessa bem-aventurança. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, nos conflitos familiares, para a gente entender um pouco. Obrigada.
Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem, com a graça de Deus, na medida do possível, diante de tantas dificuldades, né? E diante do conflito mundial em que nós estamos sendo visitados neste momento transitório. O tema é um tema delicado, mas nós vamos tratar com profundo respeito, com profundo amor, pensando exatamente na limitação, né, que cada um de nós temos diante, né, das nossas dores e dos conflitos que nos visita a intimidade, o lar e as relações de um modo geral, né? Quando a gente pensa nas bem-aventuranças do Senhor Jesus Cristo, que nada mais é do que uma palavra de consolo para dizer para a gente, tudo vai passar. Tudo vai dar certo. Embora estejamos passando por este momento conflituoso, tudo vai se achegar no seu devido lugar. E por isso mesmo, nós já temos que iniciar essa fala com esse sentimento, sabe? De esperança, que é o que o Senhor Jesus Cristo trouxe com as bem-aventuranças, como o próprio nome o diz, né? Bom, nós vamos usar os recursos, né, do próprio Pentateuco, vamos usar o Evangelho do Senhor Jesus, algumas obras subsidiárias que depois a gente pode até disponibilizar para o grupo, né, colocar para vocês. Nesse monte de informação, fica o primeiro convite a ser já refletido, né, trabalhado na nossa intimidade. Antes da gente pensar em conflito familiar, né, que é o assunto, né, de proposta dessa tarde de sexta-feira, nós vamos pensar em primeiro plano o seguinte: só existe conflito em família porque existe conflito individual. Só existe dificuldade nas relações porque existe dificuldade interna. E se a gente pensar num compromisso e na responsabilidade daquilo que eu construo, daquilo que eu gero, daquilo que sai de mim para os outros, vai ficar muito mais interessante, muito mais fácil a tratativa. Porque eu estou me colocando na condição de vigília, de autoobservação e principalmente de autoconhecimento. Olha que interessante. Quando o Senhor Jesus fala que ele não veio trazer a paz, mas a espada, a princípio nos parece muito assustador. Ora, mas ele é o Cristo Jesus, o governador da terra, aquele que veio brandar nossos corações, trazer o consolo para as nossas dores. E aí ele veio trazer a espada? Então vamos ampliar um pouquinho dessa fala do Senhor Jesus a respeito das nossas condutas diárias, primeiro para conosco, no pensar, no falar, no agir, no sentir, e isso para com o outro, e esse outro sempre mais próximo, que é do convívio familiar, independentemente se essa família é consanguínea ou não. Então, nós estamos falando da família funcional, tá bom? Então, quando a gente pensa estrategicamente naquilo que o Cristo veio para dividir, ele está falando de uma racionalidade, porque nós somos muito carne ainda, né? Estamos encarnados e é uma necessidade que a gente tem de materializar muito as coisas, embora a gente busque espiritualizar-nos o tempo inteiro no sentido da felicidade, da busca real da felicidade em comunhão conosco e com o outro.
É o nosso desejo. Qualquer pessoa que nós perguntarmos neste momento, o que você deseja? Ele fala ser feliz. Porque quando eu peço saúde, é felicidade no campo, né, da saúde física. Quando eu peço paz, é felicidade no campo, né, da saúde emocional e espiritual. Né, da felicidade, da realização. Então, toda criatura, ela vai ascensionalmente à busca da luz. E essa luz e essa felicidade requer trabalho, requer muito de nós, todo santo dia, um pouquinho de cada vez. Às vezes requer muito diante de um conflito maior, na presença de uma discussão severa, sim. Mas se nós não tratarmos na intimidade das nossas questões diárias, quando chegarem as coisas grandes, nós não vamos dar conta. Então, vamos trazer essa reflexão. Primeiro eu tenho que pensar, né, racionalmente, o que está me tirando ou desconstruindo a minha paz. Porque quando a gente fala de construção de paz para um mundo melhor, eu tenho que pensar no que eu contribuo para isso. Né? Porque os conflitos familiares, eles não começam nas relações pura e simplesmente. Né? Quando o outro fala, o segundo não quer ouvir, ou quando grita, ou quando faz algo que te desagrada. Não. É algo muito interno. Então, quando nós não estamos na condição de pacificadores internos, no sentido de verificar o que você está pensando, isso tem te feito bem? Tem trazido tranquilidade para a sua vida? Isso que você está sentindo está trazendo desconforto emocional? E como nós vamos tratar isso? Isso que você está fazendo ou falando está trazendo algum prejuízo para as suas relações e para você mesmo, a ponto de te deixar desconfortável diante, né, da sua própria consciência? Então, quando a gente fala de conflito, na maioria das vezes, a gente pensa que o outro me causa um mal-estar. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso. E durante a nossa fala, no momento das participações, eu gostaria muito que vocês colocassem esse olhar de vocês. A humanização diante do conflito. A evangelização diante do conflito. Porque todos nós temos problemas para poder tratar. Nós estamos em algum campo adoecidos. Porque se nós estivéssemos todos sãos, equilibrados, né, perfeitamente bem, nós não estaríamos aqui na Terra em processo evolutivo. A não ser que nós fôssemos, assim, verdadeiros missionários. E aí eu vou me colocar numa condição em que eu estou rastejando no aprendizado de lidar todos os dias, primeiro com o meu conflito, para depois lidar com o conflito do outro. Né? E aí depois dilatando isso para as convivências, saindo no núcleo familiar. Então, precisamos nos aperceber, né? Um dia eu ouvi isso, né, de um amigo muito querido, que ele fala assim, Ricardo Marçal, falou assim, a escutatória. Nós precisamos escutar, o exercício de escutar o que está dentro de mim. Eu estou escutando? Será que nós nos apercebemos, né, do quanto nós estamos carentes de nós mesmos? De uma atenção maior, no sentido de compreender até onde a gente dá conta de determinadas coisas,
Porque aí eu vou dar conta de falar isso com clareza para outra pessoa, porque isso está claro para mim. Eu vou conseguir reportar para outra pessoa aquilo que me incomoda, porque isso está muito claro em mim. O problema é que quando não está claro, não está objetivo, né? Quando está tudo muito nebuloso, no deserto das minhas incompreensões, como é que eu quero que o outro me compreenda, que o outro me aceite, que o outro me respeite, quando isso não está ocorrendo na minha intimidade? Não existe um autocuidado. Né? Eu tenho uma fala, por exemplo, aqui, tem os amigos que me conhecem, alguns que estão participando nesse momento, que eu tenho algumas dificuldades acerca de relação quando eu estou com fome. Eu não sei se é caso da maioria, mas se eu estiver com fome e com sono, eu simplesmente não presto. Eu estou falando sério com vocês, eu sei que deve ter gente que está rindo aí. Mas eu viro uma caninana, né? Que é uma raça de uma cobra, viu, gente? Eu fico possessa e desequilibrada. E uma outra coisa que me tira do sério, e eu já deixo claro para quem convive comigo, é quando eu me sinto desrespeitada em algum quesito. E aí eu fico dando sinais disso, eu fico dando sinais. E se a pessoa não consegue absorver isso, é nítido a minha explosão. Oh, mas ela é expositora espírita. Ela parece um doce de pessoa, que esse rostinho, que esse sorrisinho. Não, gente. Nós vivemos, sim, momentos infernais internamente. Que criatura não vive isso? Como é que eu vou falar o tempo todo do jeito que eu estou falando aqui? Claro que não, meus amores. É impossível. Porque senão eu estaria numa vigilância 24 horas por dia. Em profunda prece. Só que nós não estamos ainda nessa condição. A condição em que nós estamos é de busca interior, daquilo que nos pertence, daquilo que a gente dá conta. Nesse processo de estudo interno, de todo pensamento que vem, fala assim, meu Deus, isso tá bom? Se sair esse pensamento em forma de fala, em forma de ação ou em forma de expressão, será que o outro vai compreender? Porque um outro detalhe que nos ocorre muito, e talvez vocês vão conseguir compreender, é que a maioria das pessoas acha que a gente tem bola de cristal, ou então que nós somos médios a ponto de identificar todo e qualquer pensamento que vem do outro. Se ele chega emburrado, eu já tenho que estar preparada, já sei, aconteceu alguma coisa lá no trabalho. Às vezes ele está emburrado comigo, porque ele já saiu emburrado comigo. No trabalho ele estava bem, ficou bem. Então, ninguém tem bola de cristal, ninguém é médio a ponto de perceber os sentimentos do outro dessa natureza, e nem os pensamentos. Embora sejamos espíritas, embora sejamos pessoas sensíveis, e a gente compreenda, de um modo geral, né, essas percepções, essa questão do fenômeno, o maior fenômeno que nós devemos desenvolver diante das relações para cercear conflitos é o amor, na primeira base. Mas como é que eu vou amar uma criatura se eu não aceito? Por isso que a gente volta na fala do Senhor Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, o desenvolvimento do amor, e há muitas pessoas assim mesmo, o desenvolvimento do amor, do auto-amor, ele é fundamental. Eu preciso me amar com esse ponto de irritabilidade, mas eu também preciso buscar ajuda, ora. Então, eu vou ao psiquiatra, eu vou ao neuro, eu vou ao psicólogo, eu vou tomar uma medicação.
né, para poder me ajudar, eu vou fazer uma terapia ocupacional, eu vou fazer algo que preencha a minha vida, ou eu vou mudar uma conduta no pensamento que está incomodando, ou mudar a fala que gera um problema, ou mudar um comportamento. Então, eu vou dar um breve exemplo vivido dentro do lar, que talvez vocês estejam assim, né, vivendo situações dessa natureza. Quantas vezes a gente vê mães gritando dentro do lar? Gritando mesmo, parece que está matando. Se passar um carro de polícia, para e leva todo mundo. É uma coisa horrorosa. Ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo. Todo mundo juntinho. É claro que vai ter conflito. E quem disse que é ruim ter conflito? Qual que é o entendimento de conflito? É porque pessoas pensam diferente, e por pensarem diferente, são indivíduos diferentes. Então, dentro do núcleo familiar, tem pessoas que estão com pensamentos, sentimentos, falas e comportamentos totalmente divergentes, diferentes. Às vezes, consegue chegar numa comunhão, numa situação de bom senso e consenso, ótimo. Mas nem sempre isso vai acontecer. E por que acontece isso? Em primeiro plano, como eu disse, é porque não há, em primeiro, né, plano, a questão de autoavaliação, de autoconhecimento, de autorrespeito, de autoamor, de percepção dos limites, de deixar claro para o outro o que é bom, o que não é, o que incomoda, o que não incomoda. E aí, eu me recordo de promover isso aqui em casa quando os meninos ainda eram crianças, quando eu propus uma reunião de família. A gente sempre faz isso, que a gente percebe que há um conflito, tanto que quando eu falo assim, ó, preciso conversar com vocês, aí de repente um deles fala assim, ih, vai dar notícia ruim. Vai fazer reunião porque vai vir pancada. Né? Hoje, eles já adolescentes, normalmente entende dessa maneira, né? Mas quando crianças, eu precisava entender o motivo pelo qual o meu filho chorou 18 vezes em um único dia. Eu tô assim, gente, mas não é possível. Eu vou dar um troço. Tem alguma coisa errada dentro dessa casa? Eu oro, eu peço Meimei, Sheila, o povo todo da evangelização, né, Bebel? Você tá aí ouvindo? Eu peço o povo para descer e o povo não vem, o que está acontecendo? Aí eu me recordo do meu filho virar para mim e falar, eu quero a minha mãe. Para de gritar, eu quero a minha mãe. Hoje eu que peço ele para parar de gritar, porque ele dá cada grito que é esquisito. Quando ele está jogando, me desorienta, né? E aí eu viro para eles e falo assim, não, a gente precisa entender o que está acontecendo dentro de casa. Vamos encontrar uma forma? Opa! Então, tá aí uma situação para a gente ajustar diante dos conflitos que são necessários para o processo de crescimento. Há conflito porque sempre haverá situações, né, complexas e principalmente com pessoas diferentes, que pensam diferente, que se comportam diferente. Mas em algum momento vai ter que ter harmonia. Então vamos nos harmonizar? Coloca no papel aí para mim, você que já sabe escrever, o que precisa mudar para evitar esses conflitos dentro do lar. E como você não dá conta de escrever, você vai desenhar. Misericórdia. A gente tem que estar preparado para isso. Então, fica a dica. Conversar com a família, perguntar para eles por que está acontecendo isso. Será que a gente dá conta de relatar? Mas tem que estar preparado, mas faça oração antes. Porque às vezes a pessoa vai falar algo que você não está preparado para ouvir, porque é a visão do outro, não é a sua. Porque na maioria das vezes a gente vai passar a mão na cabecinha. A gente não tem coragem suficiente para se enxergar. Humildade para poder abrir mão do orgulho, da vaidade e do egoísmo. E faz-se necessário. E é por isso que o conflito se instala de tal maneira que vai virar, às vezes, processo até de vingança, de duelo dentro da família, de profundo desencontro espiritual, a ponto de ter que ficar reencarnando compulsoriamente dentro daquela família para se resolver coisas que podia
ter sido resolvido, algo assim muito natural, uma coisa pequena que ficou enorme. Tudo porque não houve o quê? A escutatória interna e a escuta externa. É fácil fazer isso, gente? Não, não é fácil. Porque aí meu filho me entrega um cartaz onde está lá um rosto com uma boca enorme, cheia de dente, com um olho parecendo que estava saindo fogo, cabelo todo engranhado e um monte de coisinha saindo lá de dentro. Ele falou assim, aqui, ó, você gritando comigo. Aí o outro, mais velho, começa a escrever. Você fala alto, você não me escuta, só você que tem razão. E aí choveu de informação dos motivos reais pelo qual os meus filhos estavam entrando em conflito entre eles e comigo. E foi assim, um banho de educação. Mas eu me propus. E aí eu lembro que eu coloquei isso na parede, né, de onde nós circulamos, né, mais vezes no dia, olha, preciso melhorar nisso, vamos parar de gritar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Mas eu tinha que levar isso até o fim. É fácil? Não, como eu disse. Complexo demais. Mas tem bons resultados. Aí vai aumentando, né, a idade de convívio dentro dessa família, né, a idade cronológica dos filhos, aumentando o tempo de convivência, especialmente nesse momento em que a gente se encontra, né? A Ângela colocou, e ó, legal a avaliação. E nesse tempo em que você fica uma maior quantidade de horas, eu estou falando de hora mesmo, de tempo, com a família dentro de casa, é óbvio que vai ocorrer situações que vai gerar conflitos se a gente não tomar cuidado. Porque nós não somos educados. Nós não somos educados, gente, para ceder, para compreender, para aceitar, sabe? Para abrir mão mesmo daquilo que a gente chama de nosso direito. Por que a maioria das pessoas hoje, cada um tem a sua televisão dentro do quarto, cada um com o seu celular, cada um com o seu computador, cada um com o seu isso, cada um com o seu aquilo? É uma família com indivíduos, com a sua individualidade, com tudo nada plural, né? Então, o núcleo familiar, quando ele começa, né, a conviver cada vez mais, a estar ali, a olhar para o outro, a enxergar um comportamento que você não via antes, porque, afinal de contas, você só via 4 horas, 6 horas no máximo por dia, de repente você está vivendo 24 horas com essa pessoa, e aí você começa a ver condutas que antes você não via, e por isso não te incomodava, mas agora está claro. Isso te incomoda. Mas saiba, você também incomoda, em algum ponto, a sua família. Porque você não é perfeito. Desculpa falar isso, né? Eu não sou perfeita. Mas vamos caminhar. Feito isso, nós vamos chegar num ponto muito legal, que eu separei aqui pra gente, que é do Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amar os seus inimigos. Olha só. Eu vou ler na íntegra o que fala pra gente no item 7. Se alguém lhe bater na face direita, ofereça-lhe também a outra face. Esta frase, ela causa irritabilidade na maioria das criaturas. Mas por quê? Você me fez mal, por que eu tenho que dar outra face? Calma. Calma. Olha só o que a orientação da espiritualidade, na base do Senhor Jesus, vem trazendo para a gente.
Se não se colocar um freio às agressões dos maus, todos os bons acabarão sendo suas vítimas. Opa! Então, Marisa, você está falando que existe mal e bonzinho dentro de casa? Existe maus e bons comportamentos. Eu não estou falando só de pessoas, eu estou falando de más e boas condutas. E se a gente não frear, não educar, não redirecionar, não ressignificar aquilo que a gente chama de desejo, olha, eu desejo isso, e é por isso que a gente está encontrando conflito, porque o que você deseja é diferente do que eu desejo, vai ficar complexo. Então, aquilo que causa paz, que traz paz para um, causa, né, desconforto para o outro. Eu vou dar um exemplo clássico, música dentro do lar. Papai e mamãe gostam de um tipo de música porque tem referência ao tempo vivido, ao passado. É outra realidade. E nem sempre a gente consegue ouvir as mesmas músicas que os nossos filhos gostam hoje, né? E aí o filho gosta de uma determinada música que irrita a mamãe, o papai. E ele vai colocar isso, som alto, lá dentro do quarto. Parece que eu estou falando daqui de casa, né? Os meninos estão ali. Aí eu fico, misericórdia, tá incomodando. Aí você tem que entrar, né, num acordo. Olha, dá para você colocar num volume que te agrade e não me desrespeite? Porque é o que eu falo dentro das relações. O que você fala já não te pertence mais porque saiu da tua boca e vem para cá. Ó. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Eu tenho me observado ultimamente. Eu fico assim, gente, será que fazer estudo, falar desta forma, é o ideal para os corações, para os ouvidos que estão me escutando? Eu tenho perguntado isso para a espiritualidade. Porque às vezes as pessoas viram para mim e falam assim, mas Marisa, você dá conta de viver isso que você está falando aí? Eu digo, não, meu bem, porque está no Evangelho. Não. Aí a pessoa fala assim, isso me irrita dentro de casa, então eu vou meditar. A meditação, para alguns, é causa de transtorno. A pessoa fica irritada com meditação, sinto muito. Uma música clássica pode irritar uma criatura. Né? Então, eu estou colocando exemplos que podem estar aí, dentro dos lares de vocês. Um café muito doce pode gerar conflito, gente. Então, vamos fazer café sem açúcar, porque cada um coloca, né, adoça do seu jeito. Eu sempre falo que em casa eu não sei fazer café para agradar ninguém. Né? E aí, quando a gente freia as agressões, vai ficar muito mais fácil, porque aí é um processo de educação. O próprio instinto de conservação, uma lei da natureza, impede que nós entreguemos de boa vontade o pescoço ao assassino. É pesada essa fala. E que relação tem isso com o conflito? Porque o conflito que nasce pequeno dentro do lar, ele pode gerar problemas severos dentro daquela mesma família, não só naquela encarnação, como em outras, porque pode impactar. A gente, às vezes, leva situações para outras vidas, de maneira que realmente a gente olha e fala assim, mas por que isso? Vamos olhar lá o livro Libertação, de André Luiz. Um conflito, uma vivência dentro de uma relação gerou um problema severíssimo para um espírito que escolheu a escuridão da incompreensão. Ele não aceitou, né, Gregório? Até que vem um determinado momento de libertação para esse espírito, no reconhecimento do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo, diante de algo que poderia ter sido resolvido lá atrás, num diálogo. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos compreender é o seguinte, que Jesus Cristo, com essa palavra de dai, né,
a outra face, ele não está pedindo, né? Ele não está proibindo a autodefesa. Nós precisamos nos defender, colocar os nossos pontos, né? De argumentação, de visão, de percepção, de sentimento, de princípio, daquilo que você aceita, daquilo que você gosta dentro do lar. Conversar com seu pai, com a sua mãe, com o seu cônjuge, com o seu crush, com a sua sogra, com quem convive com você, com a sua família, né? E até se defender, para que você não se condene num processo de vingança futuro, né? Oferecer a outra face é não pagar o bem, o mal com o mal. No sentido de que a gente precisa fazer adequações dentro do nosso lar para que isso não vá para fora. Porque de mim vai para o lar, que é o núcleo do núcleo, vai para outros ambientes, como o trânsito, o ambiente de trabalho, para a sociedade de modo geral, para a nossa nação e para o mundo. Né? Porque partiu das individualidades, partiu dos grupos, né? E pensando nisso, freando essas coisas e mantendo essa conversação, colocando o seu ponto de vista de maneira adequada, vai facilitar as relações. Ora, um exemplo prático, tá? Que ocorre dentro do lar. Então, eu estou dando alguns exemplos para a gente ir conversando e refletindo. A não aceitação do outro. Tá? Bom, me mostre uma família perfeita, onde tudo é abordado, é aceitado, é compreendido, e funciona da maneira mais assim perfeita, sem ninguém questionar. Se vocês conseguirem me mostrar essa família hoje, eu, graças a Deus, não mexe com ela, deixa ela continuar assim. Nós não vamos encontrar. Nós vamos encontrar famílias que estão realmente se ajustando, na medida do possível. Cada uma na sua condição. E cada espírito com a sua proposta de melhoria. Porque isso é ter responsabilidade, que é a habilidade de responder pela sua própria reencarnação e compromisso com a do outro, cumprindo com a parte que te cabe. Porque esta é a atitude que os espíritos em evolução têm que ter. Cumprir com a parte que te cabe na obra da evolução. Na obra da criação. Desculpa. E como é que eu faço isso dentro do lar? Ao perceber que tem alguém que está fazendo algo que pode comprometer a paz e a serenidade dentro do lar, aquilo que é equilíbrio, aquilo que é bom, nós vamos chamar essa pessoa para conversar e tentar compreender a necessidade dela. Então, alguns pontos que trazem isso. Por exemplo, escolhas que é natural da criatura. Olha, a pessoa tem o direito de escolher. Ela escolhe o azul e eu escolho o verde água. Aceitar é diferente de respeitar. Eu respeito que você escolheu o vermelho com bolinhas amarelas. Eu respeito, mas eu não tenho que aceitar vestir a mesma roupa. Vocês entenderam a diferença? Então, olha, eu respeito que você seja dessa forma, que você se comporte dessa forma, mas a aceitação é complexa. Então, a gente vai precisar adequar determinados comportamentos dentro do lar. Entenderam? Então, assim, respeitar as pessoas dentro do núcleo familiar. Primeira coisa, para a gente chegar lá no amor, né? Respeitar. Respeitar, inclusive, as escolhas em todos os campos. Com quem a pessoa quer namorar, com quem ela vai
Casar, então, entendi, mas não concordo. Exatamente, como diz o filho. Ó, eu entendi tudo, respeito, mas eu não concordo. Mas você vai continuar respeitando. E trazer essa pessoa para essa realidade não quer dizer que ela tem que se adequar ao seu jeito, mas da maneira que melhor funcione a família. Porque aí eu saio do meu núcleo, do meu ego, e do ego dele ou dela, para o núcleo. E aí a gente fala, olha, embora você goste disso, aqui não é aceitável ou adequado. Não há uma concordância entre nós. Não é legal. Isso vai trazer desconforto para a família. Mas isso tem que ser falado com o mais profundo respeito. E quando a gente ama as pessoas que nós escolhemos, embora a gente não lembre disso, né? Nós escolhemos reencarnar com essas pessoas. Não é acidente, porque o Senhor Deus não erra em endereço reencarnatório. Nós estamos na família que nós precisamos crescer. Por isso, quando fala assim, existe família perfeitinha? Não, mas existe a família perfeita para você. É a que você se encontra. A família perfeita é a que eu me encontro. Como eu vou lidar com isso, vai depender da minha inteligência emocional, né, do meu desapego, né, do quanto eu realmente estou disposta a evoluir, né, enquanto responsável pela minha reencarnação, mas também enquanto espírito comprometido com aquele núcleo. Não é? Então, respeitar as escolhas em todos os campos, da sexualidade, da escolha da música, da escolha das relações, da escolha do tipo de trabalho. Às vezes a família tem conflito porque o pai é médico, advogado, engenheiro, e o filho quer ser músico. Ah, mas eu não aceito, porque... Peraí, a escolha é dele. O quanto isso vai atrapalhar? É nesse momento a gente faz a pergunta para o conflito. Será que isso realmente precisa ser, né? Precisa estar provocando esse conflito todo? Será que é necessário? Cabe isso aqui? Ou nós aqui, com o nosso jeito, com a nossa querência, nós desejamos de um jeito, mas pode ser de outro? Às vezes a gente encontra conflitos severos dentro do lar porque o móvel não está no lugar que a pessoa quer. Né? Ou não é o filme que aquela pessoa queria. Ou ia fazer uma coisa, mas aconteceu outra e aquela coisa não aconteceu. Ou a escolha da religiosidade, né? Ah, Marisa, mas não vai dar certo, porque eu sou espírita e a pessoa é... Meu Deus! Vamos lembrar de Joana de Usa, né? Um exemplo clássico aí pra gente, né? Então, eu vou só relatar para vocês uma situação que a Alcione, no livro Renúncia, no momento em que ela vai começar a conviver com a Suzane, que é sua madrasta, né, com seu pai, e com a Beatriz, que é sua irmã. E aí ela vai fazer alguns trabalhos. Normalmente tem muito conflito na hora de realizar tarefas no lar, gente. Porque às vezes a coisa não foi muito bem orientada, né? Estrategicamente falando, nós precisamos conversar com as crianças desde sempre, que eles têm que contribuir dentro do lar, desde sempre. E aí, não faz isso na infância e cobra na adolescência. É complexo, porque o processo educacional do espírito não começa na adolescência, ele começa lá dentro do útero. Ou até antes, quando você faz o culto do evangelho no lar, que está para receber aquele espírito que vai encarnar.
Então, se você, desde o início, orienta aquela criatura que ela tem que contribuir dentro do lar, guardando brinquedo, organizando o quarto, lavando o que está sujando, né, organizando o que bagunçou, quando chegar na adolescência, não vai precisar você ficar brigando. Menina, coloca o lixo para fora. Não é você. Você não arruma isso, você não faz aquilo. Jesus Cristo. Vai ter momentos que você vai precisar repetir isso, que você vai falar 1000 para entender uma vez? Ok. Mas se você já semeou, fica muito mais fácil. E aí a Alcione chega num ambiente onde ele é rico de condições materiais, mas falta a paz dentro das relações. E ela começa a introduzir o culto do evangelho no lar, né? Ela começa a introduzir os trabalhos que educam, porque educação pelo trabalho, como diz Joana de Ângelo no livro Construção Familiar, de Divaldo. Educação pelo trabalho. Pelo aprender a servir dentro do lar, para depois aprender a servir lá fora, né? E Emmanuel vem falar isso para a gente no livro Pão Nosso em Família. Como é que eu vou servir para 100 se eu não consigo servir 5? Como é que eu vou viver em paz com 100 se eu não consigo viver em paz com 5? Ah, Marisa, mas é muito mais fácil viver em paz com meu colega, ou lá na casa espírita, a gente chega, abraça, beija, todo mundo é lindo, cheiroso, amável. Porque lá é a oficina, não, lá não é a oficina real. Lá você já está vivendo processos assim, que é o ideal, diferente do que é real e aplicável. No real e aplicável, nós vamos ver esse exemplo aqui de Alcione. Quando ela começa a lavar roupa, e a Beatriz olha e fala assim, né? Quando ela chama a Beatriz, venha ajudar, vamos contribuir. E a Beatriz considera a limpeza da roupa como um serviço absurdamente pesado e até desrespeitável para a condição em que ela se encontra. Não, isso não é coisa para mim, não. O que é isso? E nem para aí, nem isso eu não faço, aquilo eu não faço. E aí ela questiona, você considera um serviço pesado? Não penses assim, ela fala, né? Deve ser muito sagrado para todos nós o asseio das nossas coisas. Quando você mostra para a sua família o trabalho como algo que realmente é bom, necessário, útil, agradável, né? E que vai trazer elevação para todos, acabou o conflito dentro do lar, gente. Na hora de lavar vasilha, o pessoal vai fazer fila e briga por querendo lavar, vai ser uma beleza. Ah, para deixar que eu lavo vasilha. Não, hoje sou eu. Não, para deixar que eu coloque o lixo para fora. Mãe, deixa que eu lavo o banheiro. Meu sonho de consumo. Tá, gente? Brigar para lavar o banheiro no meu lugar. Né, Átila? Difícil, ele tá aqui difícil. Então, quando a Alcione, ela apresenta essa ideia do trabalho como algo que traz evolução, que traz tranquilidade para o lar, que aquilo é fantástico, que é bom, que é maravilhoso. Gente, é diferente de quando nós vendemos para os filhos e para a família, de que o trabalho, por exemplo, está acabando com a gente. Nossa, o trabalho está comendo a minha perna. Está difícil demais. Está me matando. Ô, coisa horrorosa. Aí você vai limpar a casa, já limpa com ódio, com raiva. Vai fazer a comida, está chateado. Então, você impregna aquele ambiente, né, com coisas ruins, com energia, né, deletéria. E aí, ela vai falar, mas não há criado para isso? Nós, sim, mas nós também devemos estar habilitados para fazer as coisas dentro do lar. Mesmo que você tenha, né, uma pessoa, um secretário... Obrigada, meu filho. Aqui, gente, veio trazer água para mim. Que tenha uma pessoa habilitada, né, já para fazer aquilo, proponha-se a fazer para mostrar o valor que aquilo tem. Então, o trabalho dentro do lar gera muito conflito. Mas por que gera conflito? Porque não houve, né,
um diálogo sobre isso. Né? Então, onde há conflito, é porque não teve o quê? Uma conversação. Mas sempre existirá, Marisa, conflito nessa ou naquela área. Quando chegar, vamos conversar, vamos expor a situação. E aí ela vai e fala, olha, vamos trabalhar, vamos servir. E aí a Beatriz começa a auxiliar com profunda alegria. E percebe o quão é importante, né? Quando ela diz assim, que o mestre nunca se ausentou do lugar sublime que lhe compete na criação, e, no entanto, carpetejou na modesta oficina de Nazaré, ejeta da lei, perante os doutores de Jerusalém, serviu o vinho da amizade nas bodas de Caná, médico da sogra de São Pedro, enfermeiro dos paralíticos, guia dos cegos, amigo das crianças, mas também lacaio dos discípulos, quando lhe lavou os pés no cenáculo. E nada obstante o contraste e a diversidade de tantas tarefas, Jesus não deixou de ser o nosso Salvador em todos os momentos. Gente, quando você pega uma lição dessa, senta com seu filho e começa a trabalhar com ele, ele vai ficar apaixonado, ele vai querer trabalhar 24 horas por dia. Vede Jesus. Maravilhoso. Né? Então, quando a gente pensa nessas turbulências, nesses conflitos familiares, a gente tem que compreender que o nosso núcleo familiar não é só um grupo biológico. Ele é, acima de tudo, uma reunião de espíritos que exercitam a experiência da evolução juntinhos. E, na maioria das vezes, esses reencontros são marcados por dificuldades vividas no passado. Então, muito dos conflitos que nós vivemos hoje, que a gente tem dificuldade, está registrado, muitas das vezes, na vida passada. Sem falar nos conflitos que nós já adquirimos e construímos no caminhar dessa encarnação. Daí a importância dessa questão do autoexame, né, da condição da autoaceitação e de olhar o outro com profundo respeito, tentando compreender a limitação dessa criatura, que não é fácil, porque eu também sou limitada, né? A família é o lugar onde deve reinar a fraternidade, para que se amplie esses sentimentos nas relações fora do lar. É fundamental. Então, a convivência sempre vai surgir esses descontentamentos. Sim. Mas é para tudo que eu vou ter que parar e conversar e relatar e fazer uma reunião de família e quase chamar um advogado? Não. Vai ter coisa que o necessário será o silêncio, a prece, né? Ou simplesmente abrir mão, deixar que o outro, naquele momento, né, tenha razão, faça o que tiver que fazer. E deixar a poeira baixar para depois, que num outro momento você consiga. O problema é que muitas das vezes a gente vira e fala assim, você me paga. Daqui a pouco vai ser minha hora. Tem muito disso. É aquele sentimento ainda do duelo, né? De um querendo levar vantagem em cima do outro, quando na realidade era só falar assim, não, tudo bem, eu vou abrir mão, mas depois a gente conversa para você compreender que isso aí não foi muito adequado, que poderia ser diferente, apresentando novas possibilidades. Então, a relação interpessoal depende da relação intrapessoal. Não podemos esquecer disso, né? Se há desajuste
entre eu e o outro, há ainda desajuste em mim. Isso é um grande problema? Não. Vamos tentar ajustar, vamos procurar ajuda. Vamos trabalhar dentro do possível para que as coisas se harmonizem no tempo de Deus, que as pessoas falam, né? E no nosso tempo. Quando a gente ainda pensa em dificuldade relacional, nos conflitos, a gente vai lembrar de um exemplo clássico, né? Essa semana eu falei sobre construção da paz e conflitos também. E aí eu dei esse exemplo que foi de quando o Chico foi chamado pela sua irmã. E ela vai e relata para ele, ó, Chico, bem, bastante agitada, Chico, eu não estou aguentando mais. Nós estamos perdendo a nossa paz. O nosso lar deixou de ser lar. Aqui não tem hora para chegar estranho. Você com o seu trabalho. Como é que a gente vai fazer, Chico? Tá muito complexo isso. Chico compreende que aquele comportamento de cuidar do outro, aquela missão era dele, não da irmã, do esposo. Não, era dele. Então ele tem que abrir mão, pegar a sua malinha e seguir seu caminho. A maioria de nós, com certeza, o que nós íamos fazer, né? Não, vou degladiar, vou brigar, porque eu tenho razão, porque é isso, que eu também tenho direito nessa casa, que não sei o quê. É comum que a gente pense e haja dessa maneira. É muito comum. Tá? Difícil é fazer como ele fez. Vai lá e beija a testa da irmã. Não, você está certa, eu estou indo, que Deus abençoe, deixa eu seguir meu caminho. Não é? Eu me lembro de uma situação que eu relatei, vivida, onde eu não estava mais conseguindo lidar dentro da adolescência dos filhos, porque a gente não nasce mãe, a gente se constrói no processo da maternidade, né? E um dos maiores conflitos que os pais têm diante dos seus filhos é achar que eles têm que, o tempo todo, honestamente falando, que eles têm que estar o tempo todo em profunda obediência, 24 horas por dia à lei maternal, paternal, e esquece que existem leis naturais de convívio, né, de relação. E mais do que isso, se você está educando o seu filho e deu todo o material humano, né, moral para eles, o que ele vai fazer com isso é problema dele. Já não te pertence mais, dependendo da idade do filho. Você vai parar de ficar cerceando isso, né? Como quem fica ali cuidando de um filho que está aprendendo a andar. Então, às vezes a gente se frustra porque o filho faz algo que está fora do seu contexto comportamental, daquilo que você aceita, daquilo que você quer. Mas aí a gente esquece que são escolhas e que eles têm que responder por essas escolhas. Aí, numa determinada situação, eu estou vendo os meus filhos em conflito severo. Aí eu olhei e falei assim, bom, gente, eu não vou ficar batendo, não é a minha natureza. Gritar eu já grito, mas não adianta. Então, você sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço de pau. Né? E peguei um cabo de vassoura. Eu peguei um cabo de vassoura, mas eu peguei também o evangelho. Aí fui com o evangelho debaixo de um braço e o cabo de vassoura debaixo do outro, e eles estão lá. Aí eu falei, e aí? Eles me viram com aquele negócio, falei, o que vocês querem? Paulada ou evangelho? De vez em quando eles ficam rindo aqui. A gente escolheu o evangelho e ela pegou e bateu com o evangelho na gente. Eles falaram, ô mãe, a gente quer, mas esses caras começaram a chorar olhando para mim, fala logo, senão eu escolho. Vocês têm o poder de escolha agora, paulada ou evangelho? Porque eu já não tinha mais argumento. Tal era o conflito. Mas são dois rapazes, os dois enormes, eu com 1,50 m, o que eu vou fazer? Vou meter a palavra desses meninos. Aí eles olharam, pararam de brigar, e aí
olharam para mim assustado, um começou a chorar, o outro ficou com vergonha. Ai, mãe, você vai bater com a gente no evangelho? Eu falei, faço isso também. O problema é que eu vou estragar o livro. Eu faço isso. O que vocês querem? Eu coloquei ali o cabo de vassoura ali, estrategicamente, né? Eu fiquei olhando para ele, eles olhavam para mim, e aí peguei o evangelho, entreguei para um, abra, e falei para o outro, leia. Oh, gente, foi lindo nesse dia. Porque aí um leu, o outro chorou, o outro comentou, e eles pensaram aquela situação. E sempre que eu vejo que o conflito começa a ficar assim, eu falo, vem cá, senta aqui, vamos sentar, vamos pegar o pão nosso, vamos pegar tal livro, vamos pegar assim, assado. Ah, mãe, vem a senhora de novo, falei assim, você quer que eu pegue cabo de vassoura? Eu pego, meu filho. Marisa, porque você tem 15 ainda a gente não aguenta. Oi? Você tem 15 minutinhos. 15 minutos, obrigada, meu amor. Deixa, vamos embora. Passa rápido, gente. Eu já estou quase chorando. Eu estava chorando. Chorando de rir. Aí o resultado, ele vem, gente. Às vezes não vem de imediato, porque o processo educacional dos espíritos, que aí a gente está falando do espírito, não é só do meu filho, mas do filho de Deus. Do espírito em evolução, que está na condição de ser o filho naquele momento, ele precisa ser educado, direcionado, porque você não vê à toa nem pai dessa criatura. Ele pode ser inteligente, mais inteligente com você? Pode ser. Mas, do ponto de vista moral e espiritual, a condição em que ele se encontra naquele momento é que ele é teu filho e filha. E, portanto, você tem autoridade, responsabilidade moral sobre ele e cabe você fazer algo para que ele não se perca enquanto essa responsabilidade estiver nas suas mãos. Né? E aí, de vez em quando, eu tenho que usar dessas ponderações. Aí a gente tem que barrar a agressividade, né? E nas relações conjugais, quando entra o conflito? Quando há dificuldade no campo afetivo sexual, quando há dificuldade no campo mesmo do entendimento daquilo que a mulher está falando, naquilo que o homem está falando, ou naquilo que um companheiro ou outra companheira está falando, independentemente do modelo funcional do casal, seja ele hétero ou homo, não interessa, é família, é relacionamento e tem conflito. Como que a gente vai lidar com a mesma condição que eu tenho como um filho amado? Até que ponto que você pode auxiliar no crescimento daquela criatura? Mas aí já não tem autoridade. Porque a compatibilidade ali, ó, é a mesma. Aí, gente, como diz Miramês no livro Horizontes da Mente, o Amor a Dois, ele fala que o dia que essas duas criaturas tiverem realmente uma relação fraternal, o mundo será melhor. Então, a fraternidade, ela tem que estar presente, tem que ter esse tom de fraternidade. Né? Ora, o marido, né, o companheiro, o seu cônjuge, seu parceiro ou parceira chegou dentro do lar irritado. Como eu disse lá atrás. Ai, ele chegou irritado lá de fora e vem descontar. Primeira coisa que você tem que fazer, prece. Se apresse na prece. Oração. Guarda no silêncio lá de algum ambiente, pega um livro, se você tiver lá na mão, vinha de luz, abrir. Oh, meu Deus. Para o alvo. Olha só o que eu abri. Quem é o alvo? Às vezes sou eu mesmo. Aí você vai ler. Prossigo para o alvo. E aí você vai fazer essa leitura, porque você vai trabalhar pela corrigenda primeiro interior. Depois para o equilíbrio e corrigenda do lar. E a gente esquece de uma coisa fundamental. Do anjo guardião que governa aquele lar. Porque tem. E é comprovado. Assim como existe o mentor da casa espírita tal, Eurípides,
né? Por exemplo, existe o mentor, anjo da guarda, protetor da família. Assim como existe o meu particular. E existem os espíritos em nossa volta. E aí a gente vai guardar em prece, fazer uma leitura envolvendo aquela criatura. E aí eu pergunto, muitos de nós oramos pelos nossos filhos e pelos nossos pais, mas nós oramos pelos nossos parceiros? Fica a dica. Porque para ter família, eu precisei minimamente ter um parceiro ali para me auxiliar. Se não um parceiro, eu precisei de uma avó, precisei de uma tia. A gente tem orado por essas pessoas que estão aí, né, nos bastidores das relações familiares, que são as pessoas que nos auxiliam, que estão ali, né, na base. Então, além de lidar com os conflitos das relações, que são as dificuldades que nós carregamos no dia a dia, às vezes foi uma palavra que a pessoa falou há 10 dias atrás, gente. E a gente está ali matutando que trem, matutando que trem. E a gente não conseguiu, né? Absorver, jogar fora e fica aquele negócio. Aí qualquer olhar, qualquer movimento, qualquer outra palavrinha, aí vem aquele ranço, né? Ao invés de resolver o negócio, o conflito começa a partir dali. Que é o pessoal fala, a mulher, ela tem a capacidade de não esquecer as coisas. Não. É o espírito é assim. O espírito é assim. Uns mais, outros menos. Porque tem homem também que se comporta dessa maneira. Então, isso não é só do homem e da mulher, é do espírito. Independentemente do lugar onde ele se encontra ali dentro da família, dentro do núcleo. Então, quando a gente consegue orar por essa pessoa, já quebra um pouquinho desse elo do conflito, que vai virar uma briga severa, que vai virar uma discussão, lá, e etc. e tal. Eu vou fazer uma tratativa de carinho, mandar uma mensagem carinhosa, fazer um café da manhã, fazer uma massagem nos pés, elogiar o arroz queimado. Eu sempre lembro do arroz queimado. Não falar mal do café que ficou muito doce. Fica a dica, né, meu amor? Né? Entre outras coisas. E isso vai amansando os corações. Vai entendendo que a pessoa falha numa coisa, mas ela é boa em outra. Isso não é fácil. Eu vivo isso, vocês devem estar vivendo a mesma coisa. Né? E a relação com os agregados? Né? Aqueles que vêm dentro do lar. Sempre que alguém for visitar seu lar, faça uma prece. Seja ele quem for. Especialmente se for alguém que às vezes te desagrada a convivência. Porque não é todo mundo da família que te agrada. Não adianta mentir, não. Para com isso. Não é todo mundo. E se você vai na casa de alguém, que às vezes você precisa ir, mas não é aquela coisa que você tem tanto carinho, tanto amor, tanta boa vontade para ir, ou você evita mantendo a distância de segurança, para evitar conflitos severos, ou então você vai fazendo uma prece. E aí vai chegar lá, vai estar melhor. Então tem várias ações que a gente pode ter, né? Que vai facilitando, vai facilitando. Às vezes a gente faz uma coisa dentro do lar que não estava intencional, não era nada intencional, mas fez. E aí isso às vezes gera um problema, um complexo, e até se explicar, você fala, nossa, mas nem foi isso que eu pensei. Gente, por que a outra parte não falou? Porque tem dificuldade de se achegar àquele coração. Tem dificuldade de se achegar. Quando tinha briga na Casa do Caminho, né, vocês lembram da Casa do Caminho lá, né, onde os discípulos ficavam? Quando tinha briga lá no livro Paulo Estevão, tem esses relatos, né? Simão Pedro era o primeiro a bater na mesa e falar, opa, de conflito eu entendo, porque eu neguei o Cristo Jesus 3 vezes. Então, ele fala primeiro do conflito interno, para depois falar do conflito externo.
e que a gente precisa ter um motivo para viver em família da melhor maneira possível. E é isso que a gente tem que descobrir e tem que se posicionar. Por quê, gente? O lar, para a gente finalizar a fala, né? O que o lar deve representar para a gente? Para que esses conflitos venham a cada vez mais, ficar menores. Não é que a gente vai esconder, não. A gente precisa estudá-los. Não vamos transformar isso em situações de sombras em nossas vidas, de peso, não. É encarar isso como uma realidade. E ter leveza, né? Dentro das convivências. Mas a gente precisa compreender que a gente precisa estar disposto a viver em família de maneira a desempenhar o papel de um lar real, o lar que acolhe, o lar que ama, o lar que entende, e que mesmo diante das dificuldades, a gente vai estar lá para consolar e revelar o melhor de nós. Né? A gente precisa desenvolver dentro do lar o lar escola, onde todos nós estamos aprendendo a lidar, né, com o outro, estudando o comportamento do outro, as dificuldades, os vícios. E na medida que a gente vai estudando, as provas virão. E se é escola, é processo educacional. O lar tem que ser oficina de absolutamente tudo. Todos os assuntos devem ser abordados. A gente não pode ter medo de falar sobre morte, porque na hora que ela chegar não vai ser tão conflituoso. Sobre as doenças, sobre sexualidade, sobre casamento, sobre separação, sobre morar sozinho, né? Sobre dificuldade financeira, desemprego, dividindo essa responsabilidade entre todos nós, enquanto uma oficina, que aqui é o melhor lugar para eu executar o melhor de mim e do outro, na hora que eu sair do portão para fora, eu dar conta realmente de viver isso, de ouvir o não, de se frustrar. É a oficina do trabalho, do servir, sem reclamar, sem esperar do outro, né? O lar, ele tem que se transformar num ambiente de hospital, onde a gente cuida desses espíritos. Tanto no campo emocional, né, no campo espiritual, mas no campo físico, de amparo, onde um está para o outro, em levar uma água, mesmo que não tenha solicitado, em arrumar uma cama, mesmo que o outro não esteja precisando, em fazer uma comida com carinho, em manter o ambiente adequado. Se o outro está adoecido, está com dor de cabeça, o que eu posso fazer para ajudar a baixar a irritabilidade dessa pessoa? Isso é cuidado hospitalar, mantendo um ambiente saudável em todos os aspectos, né? O lar, ele tem que ter uma característica também de santuário. E quando a gente pensa na santificação das coisas, do ambiente, a respeitabilidade daquilo que é real. É orar juntos. E se não puder orar junto, ore pelo outro. De maneira que os espíritos se recuperem juntos. Aprimorem os seus caráteres, né, os seus caracteres comportamentais juntos. De maneira a fortalecer a energia, né, a convivência, de maneira mais caridosa, da maneira mais caridosa possível. Então, esse é o modelo ideal do convívio familiar, onde haverá ainda conflitos, porque nós estamos num mundo ainda em transição,
onde ainda opera o mal que a gente precisa frear, as agressões que a gente precisa frear, atuando no bem. Mas enxergando as nossas dificuldades, mas acima de tudo relatando, reportando essas dificuldades com mais tranquilidade e principalmente tratando-as na medida do possível. Né? É um modo de entender diferente, ressignificando aquilo que a gente de fato precisa, que é viver em família.